Olá, meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basile, direto do litoral sul de São Paulo, no Santuário Nacional de Santa Saracali. E vou estar falando sobre sincretismo religioso na Umbanda. Ficou interessado? Então vamos ao vídeo. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Olá, meus queridos, o Palavra de Amigo de hoje é o programa que vem com este tema muito importante e sempre vem à pauta, que é o sincretismo religioso na Umbanda. O sincretismo entre orixá de Umbanda e os santos católicos. É certo? Não é certo? O que você acha sobre isso? O que nós temos a dizer aqui no nosso Palavra de Amigo sobre o sincretismo? Não existe que é certo ou errado, principalmente porque nós estamos mexendo com a ancestralidade da Umbanda. A Umbanda, ela começou já com o sincretismo das religiões. A Umbanda é a unificação, é Umbanda, a unificação religiosa brasileira. É a única religião brasileira. Existem muitos mitos em torno da fundação da Umbanda. Seria ela por Zélio de Moraes, que incorporou um caboclo dentro de um centro espírita, né, de espiritualidade de Allan Kardec, ou tudo mais? Não, na verdade a Umbanda, ela é muito mais antiga de tudo isso, e a questão de Zélio de Moraes foi só ele ter propagado o nome da Umbanda e meio que registrado, né, meio que dado uma patente a uma religião que já existia em vários guetos diferentes. Porque as religiões de matrizes africanas, elas, no Brasil, elas sempre foram cultuadas em guetos, e elas sempre foram muito hostilizadas. Nada que vinha do catolicismo imposto pela catequização dos portugueses, né, que trouxeram a catequização dos indígenas, que são os verdadeiros brasileiros. Então, ficou aquela fusão. Então, o que acontece? O fato de nós associarmos orixás, deuses da natureza, tanto da parte indígena quanto a da parte africana, não é embranquecer a religião. A gente não está fazendo uma coisa que já foi iniciada dessa forma. A gente não está tratando isso dessa forma. E o mais importante, quando a gente é um sacerdote de Umbanda, um pai de santo, é explicar para os seus filhos qual é essa fusão. O porquê que quando nós olhamos para a imagem de Jesus, a nossa menção é a Oxalá. Mas você, como sacerdote de Umbanda, tem que ter esse discernimento de conhecer a história de Oxalá, saber que ele é de origem preta, que ele é de origem africana e que é sincretizado com a imagem de Cristo. Seria energeticamente parecido. Por quê? Porque toda a parte da espiritualidade, como era cultuada em guetos, principalmente os negros na África, cultuavam a sua religião pura, tradicional, sem nenhum tipo de mistura. Quando eram capturados lá, trazidos para o Brasil, eles eram obrigados a se catequizar ao catolicismo. Os que não aceitavam isso eram açoitados, tinham toda uma história. Então, para que eles continuassem fazendo os seus rituais, sem que o homem branco soubesse, eles faziam um altar católico em cima e embaixo as oferendas. E aprendendo como era cada energia de cada história, de cada santo católico, ele encontrou a maneira de cultuar o seu Deus da natureza através da energia que aquele santo católico se assemelhava com a energia da natureza, do Deus da natureza que eles cultuavam na África. E aí começaram a cultuar no Brasil. Então, a Umbanda vem do culto dos ancestrais
africanos, que são os nossos pretos velhos, que viveram no Brasil escravizados. Então, nós não estamos embranquecendo ao ter um altar católico e fazer as menções aos orixás. Por quê? Porque eles faziam assim. Então, nós praticamos como os próprios pretos escravizados no Brasil faziam. Nós não fazemos como na África. Para se fazer a religião como na África, se cultua o candomblé. O candomblé não tem essa mistura do sincretismo católico. E assim, quando se pega uma imagem negra de orixá e uma imagem católica, existe agora essa polêmica. Porém, o candomblé não é adepto a imagens moldadas como santo católico, nem como santos pretos. O candomblé usa-se de assentamentos, ferramentas. O barracão é livre. Existe o atabaque, o ponto de firma no meio e todos os ibás, as louças do santo, a feitura, não tem a figura física das imagens, como as imagens católicas, nem pretas, nada. Algumas imagens são adornos moldados ou no barro, principalmente de Exu, chamados as bonecas, né? Que mostram, que moldam nos assentamentos, com o ferro ou com o barro, com as terras que vão nos assentamentos de Exu. Portanto, não existe imagem de candomblé, nem imagem de orixá. Isso foi feito depois para frente, para mostrar como os orixás supostamente eram, para uma questão comercial. E aí, tanto na Umbanda ou qualquer outra pessoa, gosta dessa coisa de ter alguma coisa visual para ver, lúdica. Porém, quem trabalha a Umbanda raiz, trabalha ela com os santos, as divindades católicas e principalmente as nossas divindades africanas vindas dos pretos. Por quê? Quem ensinou a rezar? Os pretos velhos rezam o terço, os pretos velhos têm o rosário, os pretos velhos falam de Maria, os pretos velhos também têm a fusão de contar a história da religião de matriz africana candomblé e da catequização católica. Então eles trabalham nos dois mundos, eles vivenciaram dessas formas. Essas pretas depois que vieram, as que já não eram escravizadas, as libertas, os ribeirinhos e todos os descendentes das religiões de matriz africana viraram grandes rezadeiras que rezavam as pessoas e rezavam as rezas católicas, invocavam os seus deuses através dessas rezas também. Então, a fusão, a Umbanda, vem disso, e principalmente da catequização dos deuses da natureza do povo indígena. Também o povo indígena foi obrigado a se converter ao catolicismo. Então, todos os indígenas que vêm no nosso terreiro, ele tem o sincretismo com a catequização. Então, nós aprendemos a nossa religião a essa fusão. Ela veio, a religião da Umbanda, ela veio da fusão das duas catequizações. As catequizações dos negros escravizados e dos indígenas também aqui escravizados, capturados e também impostos pelos jesuítas à religião católica. Então, por isso, quando a gente cultua a Umbanda, tem a menção de santos católicos nessa fusão. Não que o orixá seja o santo católico, e nem que os deuses da natureza indígenas sejam o santo católico, mas como eles eram catequizados, nós também fazemos toda essa energia juntos. Então, o pai de santo que ensina o santo católico sem explicar qual é o símbolo do sincretismo, é que faz a confusão. A religião, o fundamental é essa. O altar de Umbanda, ele tem os elementos dos santos católicos, dos indígenas e dos africanos juntos. É uma religião sincretizada. Nós temos essa fusão. Então nós temos que entender dessas três religiões para entender a Umbanda. E por isso que a Umbanda também não tem as práticas que eram tribais do candomblé, porque a parte da fusão do sincretismo impediam as funções tribais.
e impediam que eles exercessem isso. Então não teria como fazer as práticas tribais com a máscara que era o catolicismo, essa mistura. Portanto, não, é ignorância dizer, vocês estão embranquecendo a Umbanda. Não, porque a Umbanda, ela não é preta, a Umbanda não é vermelha e a Umbanda não é branca. A Umbanda, ela é o arco-íris, ela tem todas as cores. Na Umbanda você pode ser homem, mulher, gay, lésbica, todos nós não temos preconceito, nem a ideologia de gênero. Por isso que a Umbanda, ela é a unificação, ela é uma religião com dogmas mais abertos, porque ela tem a unificação do povo brasileiro, a miscigenação. Ela tem a mistura do branco com o negro e do branco com o indígena e do indígena com o preto. E a mistura desses três. Então a Umbanda, ela é brasileira, ela é multirracial e ela é também de origens africanas, mas também indígenas, mas também europeia. Então ela tem essa transformação. Tem pessoas candomblecistas que são bem ortodoxos e que não consideram nós de Umbanda de matrizes africanas. Eles tiram. Muitas vezes acontece, eu fui líder aqui na minha cidade, na questão de igualdade racial, e muitos tiravam a questão da Umbanda entre os matrizes africanas. Tinha uma discussão muito grande disso, dizer que Umbanda não era de matriz africana, quando ela descende de matriz africana, mas o fundamento total não é só a matriz africana, é as três. Nós sempre vamos ter que lembrar dos três. Se você quiser dizer que é umbandista, você não pode descartar nenhuma dessas energias, nenhuma dessa história que fez a construção da Umbanda, tá? Existem outras religiões que não são. O que vocês tendem a confundir é quando a pessoa diz assim, é uma Umbanda-omblé, é uma Umbanda com candomblé, é uma Umbanda com quimbanda, é uma Umbanda de não sei o quê, é uma Umbanda... Não, não é. Existem outras religiões, tá? A Umbanda é Umbanda e ela, quando mistura, ela perde a essência. Ela não se torna nem Umbanda nem candomblé. Se você quer ser candomblecista, vá e siga somente o candomblé. Você pode visitar a Umbanda. Você tem que decidir em qual você se encaixa. Se você quer ser da quimbanda, porque as práticas da quimbanda não tem na Umbanda. As práticas do candomblé não tem na Umbanda. Entendeu? E nem vice-versa. O que você tem é que respeitar as coisas. Você pode gostar de todos, mas nunca faça essa mistura, porque senão você vai descaracterizar. A Umbanda, ela já é misturada o suficiente por causa do sincretismo. Então eu não posso esbravejar como candomblecista, exigindo da Umbanda que retire o culto às imagens católicas e tudo mais, sendo que faz parte da descendência. Lá atrás, os nossos antepassados, tanto indígenas quanto pretos escravizados, faziam essa prática. Então nós fazemos essa prática. Nós trabalhamos com espíritos que viveram na terra, que sofreram e viveram as dores. O candomblé trabalha com espíritos da natureza, não viveram na terra. Eles são orixás, é a fonte essencial como era trabalhado na África. A quimbanda trabalha com a parte de feitiçaria, trabalha com outra energia. A mesma coisa, a questão... Existe uma outra religião que é muito parecida, que é a Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada trabalha muito com a regionalidade deles, com a questão dos encantados, com os espíritos que se encantaram, com a questão dos animais, com a questão muito mais a ver com aquela questão de lá. Já foi os imigrantes que migraram mais para o norte do país. São dessa forma. Nós do Centro-Oeste, nós da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, pegaram essa influência de Umbanda de uma forma. E já
na outra sim. No sul do país só se cultuava o catolicismo, nem aceitavam as matrizes africanas por causa da colonização. Então, tem essa diferença, são religiões diferentes. Aprenda uma coisa, não adianta ir contra o sincretismo, porque você está indo contra a própria história. E a história se baseou nessa função. Não o orixá católico, né? O orixá católico não, o santo católico. Ele é santo católico, o orixá é orixá. Eles sendo cultuados juntos não tem problemas, porque os negros usaram essa própria energia. Eles usaram a catequização, pegaram o que tinha de melhor da reza católica e trouxeram para si, juntaram com a sua cultura africana e indígena. Isso é que faz a beleza. A Umbanda fez o garimpo do melhor das três e fez a fusão, trazendo o entendimento, não o embranquecimento, e sim a miscigenação. A Umbanda, ela não tem uma cor, ela tem uma mistura de cores, uma mistura de essências diferente de cada um. E isso que é mais bacana, que é se a gente lutar pela igualdade, a Umbanda é uma das religiões mais igualitárias, porque ela aceita vertentes diferentes, ela aceita os diferentes no mesmo local, ela não tem a segregação do branco, do negro, do indígena separadamente, ela tem uma fusão de todos, e principalmente dos mestiços que estão aqui na Umbanda. É uma religião mestiça. Um beijo no coração de vocês, espero que você respeite a Umbanda. Eu fico por aqui, até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenique Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!